Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom saber que você está aí e assim podermos nos encontrar nesta nossa sala de estar para desfrutarmos de tudo aquilo que Deus vai realizando na vida das pessoas. Esse programa, ele tem como meta nos mostrar que podemos ter uma vida antes de Jesus e quando Jesus entra na nossa vida, não significa que nós não vamos ter mais problemas, que nós não vamos ter mais lutas, significa que nós vamos ter um foco. O foco é Ele, a meta é Ele. Porque muitas vezes, quando nós trilhamos um caminho de conversão, no início da nossa conversão, a gente pensa que basta o encontro pessoal com Jesus e tudo vai mudar. Ele vai pagar as nossas dívidas, Ele vai resolver os problemas da nossa família, Ele não vai nos deixar ter enfermidades ou qualquer coisa. Não. Foi Ele mesmo quem disse: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Isso é o que o programa Gente de Fé quer mostrar com cada um dos convidados que por aqui passam. E hoje eu tenho a alegria de receber o Gilberto Brito. Bem-vindo, Gilberto. Deus te abençoe. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O programa é seu. Bem-vindo. Obrigado, Padre. É um prazer enorme estar aqui, depois de tanto percalço de marcar e desmarcar e doença, enfermidade, Deus permitiu que a gente estivesse junto. Peguei o Covid, não pude vir. Sim, aí da segunda vez... Da segunda vez tive um princípio de infarto, colesterol deu um pico, bem no dia, e aí eu mando mensagem de novo do hospital. Estou morrendo, não vou. Não vou, não posso ir. Né? Mas é uma batalha espiritual. Todas as vezes que a gente vai falar de Deus, é um combate que a gente trava realmente. Se você não traça uma meta, se você não luta contra esse principado que fala em Efésios, né? Com jejum e oração, não chega. Para você ter uma noção, Padre, eu tenho 32 anos de ministério. Nesses 32 anos de ministério, bateram 14 vezes no meu carro. Então, sou uma pessoa bem de sorte, né? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, e todas as vezes foi indo ou voltando de uma missão. E todas as vezes foi missão, assim, que eu posso falar, missões pesadas, né? Missão que realmente foi travado um combate e como uma fúria de retaliação, mas o bem material vai, e importante que a gente está aí. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Isso é o mais importante, principalmente porque a gente sabe que Satanás, ele faz o show para sair, né? Ele faz o show para ir embora. Nós precisamos ter muito mais medo, vamos dizer assim, ou muito mais receio quando tudo parece que está em paz. Nós que vivemos uma vida de missão, quando nós não temos os embates espirituais, os embates no lidar com as pessoas, nas coisas que vão acontecendo, quando tudo está muito tranquilo, suspeite. Porque o diabo faz o show dele somente quando ele está saindo. Mas antes dessa missão, dessa vida de missão acontecer, esse tal de Gilberto Brito, que está aqui na minha frente, andou por várias situações, vários caminhos, e não somente andou por livre escolha, mas também foi vítima de várias e várias outras situações e escolhas das outras pessoas. O que você viveu, rapaz? Então, a minha família é uma família que, no princípio, a gente chamava de disfuncional, né? Hoje, graças a Deus, muitas coisas entram no eixo. Disfuncional por quê? Porque meus pais não tinham religião, né? E quando a minha mãe buscava algo, era relacionado ao espiritismo, né? Macumba, para tentar solucionar algum problema. Dentro da Igreja Católica, a gente ia quando ia batizar alguém, porque meu pai sempre foi uma pessoa que ganhou muito bem, então as pessoas gostavam de convidar por causa dos presentes que recebiam, né? Casamento, batizado e assim por diante. Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, padre.
mas o vício da bebida alcoólica não permitia que ele fosse pai e fosse um bom esposo. Mas eu sei que hoje tem um histórico por trás disso, porque meu pai foi criado numa cidade chamada São José. São Carlos. Uhum. E lá o pai dele tinha um trabalho de jagunço, né? Um trabalho que não dignifica, né? Sim. E dentro desse ambiente, a minha avó trabalhava cortando as cana-de-açúcar. Eles sofriam muito, apanhava demais, né? Meu pai foi muito espancado, minha avó teve que fugir de casa, né? Meu pai foi criado dentro de um internato. Então todas essas coisas foram gerando o caráter dele, foram gerando uma pessoa que ele se tornou. E ele entrou numa tecelagem para trabalhar e lá ele conheceu a minha mãe. Eu falo que a minha mãe foi a primeira moça gasolina que eu conheci. Né? Porque assim, meu pai fez 18 anos, ele poderia ter comprado um monte de coisa, meu pai comprou uma lambreta. Né? Meu pai tem 84 anos hoje, então com 18 anos, há muitos anos atrás, não era comum, né? Ruas de terra e tudo mais. E minha mãe, na hora que viu a lambreta, ficou apaixonada pelo meu pai. Né? Boa escolha. Né? Deu uma cruzada. Seu pai tem 84, sua mãe? Minha mãe hoje está com 78. 78. Qual o nome dela? É Vilma. E ele? Benedito. Dona Vilma, seu Benedito. Não escute o que seu filho está dizendo. Primeira relação sexual, ficou grávida. Então eu falei, mãe, foi golpe do baú. Né? Meu pai era o operário, era o padrão da empresa. Né? Ganhava muito dinheiro. Ele falava assim para mim assim, filho, a prestação da lambreta custava 4 mil cruzeiros por mês, eu ganhava 7. E prestação de um terreno no local bom de Santo André, local com toda a infraestrutura, custava 500 cruzeiros. Mas eu preferi comprar a lambreta. Né? Então, se não fosse a lambreta, não teria tinha a Dona Vilma. Se não fosse a Dona Vilma, o Gilberto não estaria aqui falando. Isso. Então, depois disso ele ingressou na Pirelli, e a forma que ele encontrou, porque meu pai trabalhava 12 horas por dia, né? A forma que ele encontrou de ser presente foi presenteando. Entendi. Né? Então eu comecei com 9 anos a ganhar muitos carrinhos eletrônicos, bate-volta, né? Época da pilha amarelinha, Rayovac, e aí tinha aquele monte de brinquedo na sala, mas não tinha ninguém para brincar. Né? Emerson Fittipaldi foi campeão mundial de Fórmula 1, meu pai comprou um Autorama, né? Que fazia uma pista 8 maior do que o ambiente que a gente morava. A Estrela lança um videogame, meu pai compra um Atari. Né? Então, tudo isso ele foi dando ao longo dos tempos. Eu ingressei na primeira série, meu pai comprou uma Caloi, né? Uma Caloi Cross. Então, tudo que o dinheiro podia comprar, ele dava. Sim. Só que o dinheiro não podia comprar a presença dele. Né? E ele não estava ali. Quando ele chegava em casa, ele chegava bêbado. E muitas vezes, eu me lembro que eu subia em cima do sofá, eu deitava em cima dele, porque ele ficava de lado, assim, deitado. Então, eu deitava na mesma posição, criança, 9 anos de idade, simplesmente para que ele me tocasse, mas ele nem via que eu estava lá de tão bêbado que ele estava. E eu me lembro que eu fiz 9, 10, 11, 12 anos. Né? E eu continuava deitando em cima do meu pai. E com 12 anos, um dia eu olhei deitado no sofá e fiz uma promessa para mim que eu nunca mais ia procurar ele de novo. Né? Mas até chegar nessa promessa, houve muitas situações dentro da minha casa que foram nos abalando. Principalmente, eu me lembro de um fato que não sai da minha cabeça. Eu com 5 anos de idade, meu pai chega do campo de futebol totalmente bêbado, minha mãe faz aquela bela sopa e, modéstia à parte, padre, sopa em casa de negão é a coisa mais gostosa que tem. O duro é comer na casa de rico que só tem o caldo, né? A casa do negão não, a casa do negão é fartura, é feita de panela, a mãe manda você comprar o pãozinho, separa 2 pãozinhos para cada um, você pega uma tigela, enche ela, molha os pãozinhos, só para abrir o caminho, para depois comer a sopa, né? Então você imagina como que é a fartura. O antissopa, tem o antipasta, é só o antissopa. E naquele dia especial de frio, sábado à tarde, a minha mãe serve o meu pai. E quando ele coloca a colher de sopa na boca, ele queima a língua. Só que ele estava bêbado. E ele pega aquele prato e ele quebra no rosto da minha mãe. Nossa. Eu não me lembro da cena toda, mas a cena que eu me lembro é eu sentado na casinha do cachorro
e minha mãe olhando para mim falando, não chora filho, que a mamãe vai sarar. Só que quando eu olho para minha mãe, eu vi o rosto dela inteiramente cortado pela aquela tigela que tinha se espatifado do seu rosto. Isso foi uma das muitas agressões. Meu pai era um homem muito forte, né? 3 filhos homens, uma mulher, né? Nós subíamos em cima do meu pai jogava um para cada lado, e enquanto ele não chegava no foco dele, que era minha mãe, ele não parava. E foi por isso que com 12 anos culminou nessa explosão, né? De sentimento, né? E só que quando você é criado num ambiente disfuncional como esse, ou você tem uma aversão total daquilo que você está vendo, você vai procurar uma vida nova, ou você vai querer ser o espelho daquilo que você vê, né? Uma forma de vingança. E eu praticamente fui aquilo que meu pai era. Com 13 anos de idade eu já comecei a sair para a noite, meus irmãos mais velhos já saíam, eu voltava do outro dia com 13 anos de idade, eu era uma criança. Né? Na noite eu conheci a bebida, comecei a beber muito. Um dia eu bebi tanto que eu fui descer do ônibus, pensei que o ônibus estava parado, mas o bendito do ônibus ainda estava andando, pai. Ralei o corpo inteiro, né? E tinha aquele remédio abençoado, chamado Metiolite. Né? Só quem passou pela nossa geração sabe o que é, né? Só quem sabe disso. Ao lembrar desse tal Metiolite, a gente já sente o arrepio agora. E aí foi com 13 anos que eu, num salão chamado Clubhouse, antigo Cascata, um salão frequentado pela grande maioria de gente negra, eu conheço a maconha. E eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fazia. E eu comecei a usar maconha diariamente, né? A escola já não fazia mais parte da minha vida, parei de estudar na 5ª série, né? Depois eu terminei, né? Mas parei de estudar na 5ª série, não queria mais saber de nada, fazia uns bicos aqui ou ali, e o meu foco era usar maconha. Eu cheguei a um ponto de tanta intensidade de fumar, eu falei, não, eu preciso comprar, não dá para ficar comprando paranguinha todo dia. E aí fui para a boca de tráfico, comprei meio quilo de maconha. Levei para dentro da minha casa, nessa época eu frequentava um salão de baile lá na Vila Prudente, joguei a droga debaixo da cama, estava dentro de uma mochila, né? Estava tudo certo, eu chego do baile, guardo a mochila, escondo, ninguém vê, né? Mas quando eu cheguei, minha mãe com a mochila na mão, né? Perguntando para mim de quem era aquela droga. E como todo dependente químico mentiroso, eu falei, não é meu, né? Pareceu aqui, não sei quem pôs. Mas já tomei, quem pus. Mas já tomei a droga da mão dela, não é meu, mas já tomei da mão dela, né? Mas minha mãe já sabia, né? Ela já sabia de todo o histórico, ela vinha acompanhando, né? E quando acabou aquela droga, eu fui lá, comprei mais meio quilo. Falei, bom, agora eu estou esperto com a véia, não vou guardar mais debaixo da cama, dentro de casa não dá para guardar, fui no fundo do quintal, daí era umas 7h30 da noite, abri um buraco, enterrei a droga e saí para fumar. E quando eu voltei, a minha mãe com a droga na mão. E aí eu perguntei para ela, mãe, como que a senhora achou? Ela falou, eu estava assistindo televisão, dei vontade de plantar couve, com a coisa mais natural do mundo. Plantar couve 10 horas da noite. Quem vai plantar couve 10 horas da noite? Pelo amor de Deus. Mas eu dou graças a Deus, porque eu fico imaginando se aquele pé de couve pega, né? Mas vamos para lá, né? Meu Deus do céu. O adubo ia ser meio complicado, né? Esse pé de couve. Mas aí eu percebo que essa graça sobrenatural que a mãe tem sobre a vida de um filho, mesmo estando afastada, mesmo não conhecendo Deus, não tendo intimidade com ela, ela pressentia as coisas. A graça de Estado. A graça de Estado. Graça de Estado. Né? Então, eu via nos detalhes, quando ela falava, filho, não vai, não faz, né? Mas eu não conseguia me controlar e fazia, eu ia, me afundava, né? Até conhecer com 16 anos, a cocaína. A cocaína foi um despertar, porque era uma droga totalmente oposta da maconha, reações opostas, né? E aquilo para mim foi alucinante, né? Nessa época eu já frequentava uma favela chamada Jardim Elba, uma favela muito perigosa ali na divisa de Santo André e São Paulo, São Mateus, e logo eu conheci uma droga chamada BAC, que é cocaína injetável na veia.
nos anos 80, isso era muito comum. Né? Era a droga do momento e a gente se trancava dentro de um quarto e às vezes com uma única seringa, 10, 20 pessoas usavam a mesma seringa e passava a noite inteira se picando, né, dentro daquele quarto. Né? Produzia uma alucinação estranha, de medo, de insegurança, né? Mas ela era muito convidativa. Por quê? Porque após usar, você tinha vontade de usar de novo, e de novo, e de novo. Né? Até que a minha mãe um dia chegou até mim, porque na ausência da droga injetável, eu ficava na cama. Eu tinha febre, calafrio, né? Produzido pela falta. Pela abstinência. Então, quando eu estava no uso, não tinha mais. Passar 2, 3 dias sem usá-la, já ia para essa cama. E diversas vezes minha mãe falava assim para mim: por que você está usando? Você está se matando, filho. Né? Você tem de tudo. Né? E realmente ela tinha razão em alguns pontos. Primeiro, eu estava me matando. Né? Pouco a pouco, e matando as pessoas que estavam ao meu lado. Né? Eu tinha de tudo. Em partes, porque eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas eu não tinha a presença de quem eu amava. Né? Nessa época, eu já não andava com qualquer calça, eu já não usava qualquer tênis. Então, tinha que ser um Nike. E eu tinha uma coleção de Nike, porque meu pai comprava, ele dava um cheque lá, que era o cheque do Banespa na época. Né? Lembro até como fosse hoje. Né? Vai lá, compra. Né? Então eu tinha 3, 4, 5, 6 pares. Calça tinha que ser da Zump ou da Fórum. Né? Era algo muito caro. Né? E era a forma que ele encontrava de fazer. Né? Então o dinheiro, eu tinha de tudo, mas não tinha nada. Né? Essa é bem a técnica como é que eu vou dizer? A técnica da sedução, usada pela tentação, usada por todas as propostas do mundo, né? Sim. Você tem tudo, mas você tem tudo no momento. Mas o que, na verdade, o buraco que acontece em você, ele permanece lá e cada vez maior, cada vez mais vazio, vamos dizer assim. Né? Então você pode ter tudo ali dentro, mas se você pode ter tudo ali, né? Externamente falando, mas se você tiver o buraco dentro de você, não adianta nada. E a típica cena, muitas vezes eu voltava para casa, dentro disso que o senhor está falando, sozinho, já tinha passado a noite inteira, e aí vinha sozinho para casa, 6, 7 horas da manhã, e encontrava uma pedrinha, ia chutando aquela pedrinha até chegar na porta de casa. Típico de uma falta de sentido. Né? De quem não tem nada. De quem não tem nada. E foi aí, padre, que numa dessas reações de febre, num sábado para domingo, eu tinha ido para o baile, tinha ficado a noite inteira no colo de uma menina, suando e tremendo, e volto para casa. A minha mãe era aquele tipo de mulher que não dormia enquanto o último filho não entrasse para dentro. Né? E ela viu que eu já entrei daquele jeito mal, ela começou a cuidar de mim, e foi a primeira vez que eu disse para ela: mãe, me ajuda. Né? Ela segurou a minha mão tão firme e começou a chorar. Talvez um choro de descarga, né? De quando você tira um peso de dentro e fala: agora eu posso fazer algo. Agora eu posso fazer. Né? Só que ela não disse nada, ela só segurava minha mão e chorava. Mas eu sabia que ela estava dizendo: conta comigo, filho, você não está sozinho, nós vamos vencer. Né? E na terça-feira ela falou assim para mim: olha, nós arrumamos uma internação, você quer ir? Falei: quero. 17 anos eu tinha. Fui para um hospital conveniado com as multinacionais chamado Bezerra de Menezes. Eu fui internado na área psiquiátrica para fazer um tratamento de dependência química. Né? Então, ia durar 60 dias. Remédios e tudo mais. E 40 dias depois que eu estava internado, o médico me chamou no seu consultório, sentou, como nós estamos aqui, havia uma mesa no meio, o papel estava em suas mãos, e
eu só não vou procurar no meio desses todos, mas é um como esse, né? Resultado de exame de HIV. E esse é de uma outra pessoa. E ele me disse que eu estava com AIDS. Ó, esse é o exame, padre. Sim. O senhor pode ver aí, 28 de novembro de 1989. Naquela hora, Resultado positivo. o meu mundo acabou. Você tinha quantos anos? 17 anos. 17 anos. Aí até no papel aí até marca a minha idade. 17 anos. A primeira coisa que eu perguntei para o médico, eu vou poder ter filhos? Eu falei, esquece. É claro que nós estamos falando agora de uma época e de um momento em que a AIDS estava chegando no Brasil, a medicina não sabia o que fazer, não se tinha tratamento e eles não sabiam ainda como orientar um portador do vírus da AIDS. E quando ele disse para mim que eu não poderia mais ter filhos, foi aí que eu caí num buraco profundo. E eu comecei a chorar. Eu nunca tinha chorado na frente de nenhum homem antes. Ou seja, nessa época você tinha lá o relacionamentos, digamos assim, com as mulheres, mas a sua primeira preocupação foi essa, se eu iria ser pai ou não. Sim, porque era algo que eu queria, né? Eu era doidão, mas tipo assim, eu imaginava assim meu moleque dando um rolê comigo, uma bermudinha, um chinelinho, uma camiseta, um óculos da cabeça, uma bombeta, e os malucos olhando pra ele falando, pô, o bagulho é só cara, da hora, né? Mas era a minha visão de ser pai, né? Porque eu andava na quebrada, via o filho dos caras e tal. Então, pra mim, ser pai era importante, né? E quando ele falou pra mim, aquilo parece que rasgou meu peito ao meio, parecia que alguém estava apertando meu coração. E eu comecei a chorar com uma dor tão grande dentro de mim, tão grande, que eu nunca tinha sentido antes. E eu quero até, nesse momento, profetizar, porque tem pessoas que vão nos ver nesse instante que está sentindo a mesma dor que nós estamos sentindo, que eu senti naquele instante, mas Deus é capaz e Ele é capaz de curar e tirar essa dor que você está sentindo agora, Amém. Em nome de Jesus. Amém. E eu lembrei de duas pessoas, lembrei da minha mãe, mas como eu ia dizer para minha mãe que eu ia morrer? Porque eu perguntei para o médico, quanto tempo eu tenho de vida? Ele falou, você tem 3 anos. Ele decretou. 3 anos de vida, padre. Decretou, ele bateu o martelo. Né? Por quê? Porque era o que estava acontecendo com os portadores do vírus da AIDS. Era algo muito novo, era algo que não tinha, né? Estudo, não tinha nada. Eu conheci uma comunidade em Campinas que cuida de portadores. E a primeira vez que eu cheguei lá, era uma comunidade grande e toda ela era enfermaria. Por quê? Porque o pessoal de Campinas mandava pessoas para lá para morrer, Casa Esperança, né? Do Robertinho. E então não se tinha muito tempo de vida, né? E aí, lembrando de todo o sofrimento que eu causei para minha mãe, eu falei, não posso falar para ela. Lembrei do meu pai, mas aí desde os 12 anos sem conversar. A gente passava de vez em quando no corredor, não se cruzava com o outro, mas não se falava. Como eu vou fazer? E aí eu disse para o médico, chama meu pai. A primeira pessoa que você disse. E aí, quando ele chegou, eu estava chorando numa praça, fazia quase 3 horas. Ele chegou perto de mim, perguntou o que estava acontecendo, e eu disse para ele que o meu exame de AIDS havia dado positivo, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando. Há males que vêm para bem, e às vezes são situações, eu sempre falo isso, que Deus concede, permite que determinadas coisas aconteçam com a gente para que não aconteça coisa pior, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria que você pensasse justamente nisto. Olha a situação do Gilberto, né? Com 17 anos diagnosticado como portador do HIV, e o médico decreta 3 anos. Primeiro milagre do HIV nele, reconciliação com o pai. Há males
que vem realmente para o bem. Por quê? Porque só Deus tem o poder de tirar um bem do mal. Faça uma rápida avaliação na sua vida e daqui a pouquinho nós voltamos com a continuidade do testemunho do Gilberto. Quais foram os males que aconteceram na tua vida que você consegue tirar um bem? Muitas vezes a gente pode dizer foi um livramento, ou muitas vezes nós podemos dizer que Deus nos tirou da boca do leão. Em vários momentos a gente pode dizer isso, sim. Mas quando este mal, ele exige de nós um cuidado constante, um tratamento constante e principalmente quando nem a medicina ainda colabora. Nós estamos ouvindo hoje o testemunho do Gilberto, que com 17 anos, lá em 1989, foi diagnosticado como portador do HIV. Naqueles anos ali, eu lembro bem, né, primeiramente existia muito preconceito. Sim. Pelo fato do não conhecer o que realmente era. Existia até a situação de, você não pode nem dar a mão para um portador de HIV. E o decreto do médico já passou um pouquinho, né? 89, o decreto era 92, nós estamos em 2022, já tem uns aninhos aí, 30 anos que o decreto dele falhou. Mas a partir dali, Gilberto, daquele encontro com teu pai, onde você disse, né, com 17 anos, você nunca tinha visto seu pai chorar. Como é que foi a caminhada dali em diante? Dali infelizmente, eu tentei parar de usar droga. E eu consegui ficar 9 meses fora do vício. Eu comecei a namorar com essa menina que estava comigo aquele dia que eu fiquei suando a noite inteira, né, no salão de baile. E eu não disse para ela que meu exame havia dado positivo. E eu descobri, nas conversas que nós tivemos, que ela era virgem. E vocês se relacionaram? Sim, sexualmente? Sexualmente, teve muito sangramento, né? Depois de uns 3 meses eu dei o envelope para ela ler, para minha surpresa ela não me deixou, né? E acabou ficando comigo. Só que 9 meses depois eu volto para o uso das drogas de novo, agora para o crack. Ela começa a beber muito, começa a cheirar muita cocaína e os dois afundam de uma vez. E o único meio que eu tinha para manter esse vício, que não era barato, foi através de assalto à mão armada. E num desses assaltos, tudo errado, a pessoa que estava comigo foi presa em flagrante, cumpriu pena no Carandiru, quando saiu acabou sendo assassinada, e eu consegui fugir da polícia. Você mantinha o seu vício com assaltos? Com assalto à mão armada. Era um único meio, né? Porque eu passava horas e horas e horas usando pedra. Ou seja, você que tinha, né, como você foi dizendo, você teve uma vida confortável financeiramente, né? Porém, para manter o vício, nem o conforto que a tua vida te dava sustentava o teu vício. Não era suficiente. E nessa época também você perde toda a vaidade. Sim. Né? Você fica lá. Não tem mais por que usar o Nike, porque o Nike eu posso troco de 10 pedras, 5 pedras, 2 pedras, a roupa e tudo mais. Você perde, o foco é o uso das drogas. Sim. E foi nesse instante que uma pessoa veio, que é a Silvia, veio conversar com a minha mãe para marcar um terço na minha casa. E me convidaram, eu estava fugindo da polícia, me convidaram para ir para o terço, fui lá, não consegui rezar, não entendi nada, não sabia o que estava acontecendo. E aí, um dia nesse quarto que eu estava morando fugido, apareceu lá a Dona Alice, que é fundadora de uma comunidade chamada Jesus e Maria, lá em Santo André. É uma senhora, ela falou assim, sua mãe pediu que eu viesse conversar com você, eu posso entrar? Eu estava alucinado, 2 dias sem dormir, arma na mão, né? Eu abri a porta, ela regalou uns olhos. Eu falei, senta aí. Ela sentou na cama, aquela bagunça, eu puxei uma cadeira, virei ao contrário, arma na mão. Falei, pode falar, minha senhora. Ela falou assim, você sabia que Deus pode mudar a tua vida? Eu falei, minha senhora,
Quem vai mudar minha vida? Olha a situação que eu tô armado, fugi da polícia, olha quanta droga tem aqui. Quem vai mudar minha vida? Aquela mulher se transformou num leão, padre. Ela cresceu e ela disse, Deus pode tudo. Eu senti a minha mão abrindo e a arma caiu no chão e eu olhei assustado para ela, porque eu nunca tinha visto tamanha autoridade, né, dada a uma pessoa que não tinha uma arma. Né? Você armado? É. Mas ela estava com a verdadeira arma. Ela estava com a verdadeira arma. E aí me convidou para ir para um grupo de oração. Eu cheguei no grupo de oração, foi a coisa mais linda do mundo, porque quando eu entrei no grupo de oração, uma loira bonita na porta me recebeu e falou, Jesus te ama, eu também. Eu falei, eu também, filha. Eu também quero te chamar. Né? E aí entrou pela porta eu, minha mãe, a véia, o marido dela e a Rita. Sentei no primeiro banco. E aí o rapaz, com discernimento, ele falou assim, Deus está me mostrando um jovem que tem problema com álcool e droga, levando a sua cadeira, entrega a sua vida para Jesus, ele está ali, ele aponta o sacrário. E eu olho para minha mãe e falei para ela, vamos embora. Minha mãe, mas o que foi? Eu falei, vamos embora, mãe. A senhora me trouxe aqui para parar de usar droga, esse cara é mais louco que eu. Ali não cabe a cabeça do cara. Né? Mas eu não entendia. E aí o rapaz insistiu e naquela hora eu senti algo dentro do coração que eu nunca tinha sentido antes. Eu levantei e fui até o sacrário e fiz a primeira oração da minha vida. E a minha oração foi essa. Cara, se você está aí dentro, mesmo muda a minha vida. E depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu tive um encontro pessoal com Deus que mudou a minha história, mudou a história da minha família, mudou meu relacionamento, mudou o convívio ao meu redor, mudou tudo, Padre. A minha história, aquele encontro pessoal em setembro, foi aquele encontro que fez um marco, né, de mudança. É como se traçasse um risco antes e o depois veio a transformação, veio a conversão, veio a mudança da minha mãe, veio a mudança do meu pai, veio a mudança dos meus irmãos, né? Veio tudo por acréscimo, né? Vamos dizer assim, mas aquele sim para mim naquela hora foi decisivo. E eu me lembro que todo mundo foi embora e eu falei, eu vou embora sozinho. Uhum. E naquele momento já não existia mais o vazio do menino que chutava a pedra. Sim. E eu fui embora, eu parei na esquina de um posto chamado Estônia, eu saquei da minha arma e eu joguei ela no bueiro. Você estava armado ali, né? Estava. E eu joguei ela no bueiro porque eu sabia que a partir daquele instante eu não precisava mais dela. E aí começa uma história linda, de amor com a Rita, porque eu chego no grupo de oração, eu começo a entender as coisas, eu começo a orar, eu ganhei um presente de Deus, porque quando você fazia 3 meses na casa de recuperação onde eu estava, você ganhava uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, e com 3 meses certinho eu começo a orar em língua, e aí já não consigo mais parar, começo a dar testemunho, começo a me relacionar com aquela menina, até que um dia eu chego no grupo de oração e falo assim, você sabia que não pode ter relação sexual? E o pregador falando, né? E eu olhei e falei, meu Deus, não pode? Como que não pode? Né? Aí ele falou, não, é pecado, não sei o quê. E começou a falar. Eu cheguei em casa e falei para a Rita, acabou. Não vamos fazer mais. Ela falou assim, não, você está louco, né? Falei, agora não, que você está usando droga, que não gastei. Falei, não pode. Falei, mas nós dormimos na mesma cama, como vai fazer? Foi uma luta tremenda, padre. Foi assim, de cai e levanta, porque nós dormíamos realmente juntos. Sim. Já morava, já tinha uma vida marital. Sim. Só não éramos casados. Sim. Né? E aí eu falei para ela, nós vamos casar. Tá louco, não sei o que, você começou a trabalhar agora, eu também ganho pouco. Eu falei, não, nós vamos casar, Deus vai dar um jeito. E aí eu comecei a trabalhar, entrar serviço. E aí chegou tão dia sonhado, o dia do meu casamento. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu tive a oportunidade de receber essa bênção, que é minha esposa, em casamento, padre. Olha, ela é a Rita. Ela é a Rita. Olha aí, Rita guerreira, hein, Rita? E você pode ver que eu também não escolhi qualquer uma não, né, padre?
São quantos anos juntos? Nós já vamos para 28 anos de casado. 28 anos. Essa foi aquela que você Isso, que eu dormi, dormiu, suei no colo dela no sábado de madrugada. dela. 32 anos juntos. 32 anos juntos. E aí, desse casamento, nós começamos a orar fortemente para que Deus nos desse um presente de ter um filho. E Deus não nos presenteou uma única vez. Deus nos deu 2 filhos. O Richard e o Wesley. O Wesley é o que está de boné. E o Richard Olha tem aí. esse sorriso lindo aí. O Wesley hoje está com 27 anos. O Richard está com 25 anos. Né? Os 2 são Mateus. Né? Aquele que acreditou na promessa. Mas existe aqui um milagre, né? Existe, padre. Existe. Existe um milagre porque lá no primeiro bloco você mostrou Um exame de AIDS. um exame aí. Padre, 20 e quanto? 27 e o outro 25. Todos esses exames, padre, são todos exames de HIV. Todos eles. Todos positivos. Não. Só os meus. Ah, aqui tem os deles também. Tem. Da minha esposa e dos Aqui, meus filhos, Gilberto Brito. É. que não são portadores do vírus da AIDS. Gilberto Brito está aí, que é o que a gente já mostrou. Positivo. É. Aqui é o do... Vê o nome aqui. Da Rita de Cássia. Rita, sua esposa. Isso. Não reagente. Isso foi feito em 98. Então, Tem vários anos aí que foram feitos dela, né? Rita de Cássia. Quer dizer, isso aqui foi feito 10 anos depois, né? Aqui, 2016, da Rita também, não reagente. Né? 2016, aqui. Aí tem vários aqui. 99 da Rita. 99 da Rita também. 99, 96, não reagente. Assim, e aí todos eles foram... E o seu dando positivo. E o meu continuava dando positivo. 96. E é importante ressaltar, padre, porque assim, ó, Wesley, Mateus Brito. eu fui em vários lugares Sim. pregar a palavra. E por muitas vezes algumas pessoas olhavam para mim assim e falavam assim, não, você já foi curado, irmão. E eu acreditava naquilo que as pessoas falavam. E aí você fazia o exame? E aí eu ia fazer o exame e acabava me frustrando, né? Deus nunca me deu uma promessa de cura. Ou seja, o milagre não é a cura. O milagre é a não transmissão. E ele me manteve vivo, né? Durante esse tempo todo. Porque já são mais de 30 anos do diagnóstico que você não estaria mais aqui. Eu me lembro que eu era noivo ainda, eu fui pregar em São Roque, e eu conheci uma mulher chamada Dona Lourdes de Osasco. Uma profetisa mesmo, assim, uma mulher de Deus. E chegou uma hora que ela falou assim, filho, eu tenho um recado para te dar. Eu falei, pode falar. Ela falou, não, tem que descer lá embaixo, vamos na capela. E aí desceu eu e a Rita, ela não me conhecia, eu não conhecia ela, e ela colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus começou a falar toda a minha história pela boca dela, né? E Jesus começou a dizer que Ele ia me usar, e aí Ele começou a falar comigo. Ele falou, filho, a doença que você carrega no sangue não vai te levar à morte. Você verá os filhos dos teus filhos, você terá cabelos brancos, né? Vou preparar um local onde você vai chamar, para você descansar a sua cabeça, que você vai chamar de lar. Né? Nessa época era uma miséria, falar de uma casa era impossível. Né? Falou que eu teria filhos. Né? Então Deus me deu várias promessas naquele dia. E a partir daquele você dia... era noivo, nada disso era real. Nada disso era real. Então eu comecei a viver debaixo de uma promessa de Deus. E aí a história muda. Porque quando você vive debaixo daquilo que Deus falou, né, pode passar o tempo que for, Ele vai fazer.
ponto claro e importante. Não basta o encontro pessoal com Jesus, não basta o batismo no Espírito Santo, não basta o exercício dos dons. Nós vivemos numa profecia. Quando a nossa vida ela é profetizada por Deus, e aí aqui nós precisamos ter muita clareza e muito discernimento. Sim. Porque eu posso colocar sobre a minha vida o que eu acho que Deus me falou. Mas e o que é que Ele falou a você? Eu posso muitas vezes, isso, lidando com pessoas o dia inteiro, a gente trabalha com isso o dia inteiro, mas Deus falou para mim, mentira, Ele não falou. Se Ele tivesse falado, Ele teria cumprido. Só que aí também tem uma outra realidade, viver de uma profecia e no tempo dessa profecia se realizar. Que esse é o mais difícil para nós. Sim. Esperar o tempo de Deus. E foi necessário? Foi muito. E ainda é. Nós estamos caminhando aí para o encerramento, né? Praticamente do horário, devemos caminhar. Mas o que acontece, padre? Vieram os meus filhos. Os meus filhos já nasceram com uma promessa, porque naquela tarde ela disse assim, você verá os seus filhos pregando a minha palavra. E hoje um dos meus filhos já é missionário, já é pregador. Uhum. Né? Então, naquele instante, eu vi o que Deus poderia fazer, mas eu também passei a viver debaixo de uma promessa que Ele fez para mim. Ele falou assim para mim, a única coisa que eu te peço, não desvie o teu olho nem para a direita nem para a esquerda, porque no dia que você desviar, eu te recolho da face da terra. Então, Deus deixou as coisas muito bem claras, bem esclarecidas. Né? Para de loucura, não inventa moda não. Não desvirtua não. E aí vieram os meus filhos e eu comecei a ver e colher os frutos daquela profecia. Mas ainda faltava a minha casa. Né? Eu e a Rita, às vezes a gente ia para o grupo de oração, era longe, não tinha dinheiro. A gente ia com medalhinha de Nossa Senhora no bolso, a gente via uma casa bonita, a gente jogava uma medalhinha. Né? Coisa mais linda, essa daqui pode ser nossa, casa abandonada, joga uma medalhinha aí, né? Quem sabe? Né? A gente veio daquela época ainda que as pessoas falavam assim, eu ganhei tal coisa de Deus. Né? O irmão veio e falou assim, isso aqui é para você. Então eu achava que alguém ia me dar uma casa. Uhum. Né? Eu montei uma casa chamada Madre Teresa de Calcutá, comecei a cuidar de morador de rua, né? Depois montei uma casa de recuperação. Né? Nesse trabalho todo eu entrei num estresse emocional, fiquei doente, fui para o interior, né? Fui morar numa cidade chamada Salesópolis, abandonei tudo do centro para morar no meio do mato, 8 quilômetros no meio do mato. E foi lá que meu pai foi junto comigo e se recuperou da bebida e do cigarro. E aí eu voltei um ano depois, morando no CDHU. No CDHU foi algo muito interessante, padre. Eu quero gastar 2 minutos para falar sobre isso. Porque foi lá onde foi o sequestro daquela menina chamada Eloá, para quem lembra. Uhum. E ali, quando eu abri a janela do apartamento que eu comprei por R$14 mil, tinha um centro comunitário usado por nóia. Moto roubada, prostituição à noite. E eu perguntei, ninguém toma conta desse lugar? O pessoal, não, ficou abandonado, ninguém quer saber e tal. Falei, não pode ser isso não. Eu fui lá um dia, eu falei assim, irmão, eu queria fazer um espaço aqui para cuidar de criança. Mas que criança? Eu falei, a criança da favela aí que está aí atrás. Aí ele chamou um outro cara, falou, aí negão, fala para ele o que você falou para mim. Falei, eu quero usar esse espaço para cuidar de criança. E aí ele olhou assim e falou assim para mim, aí, se isso aí é verdade, a partir de hoje ninguém entra mais aqui. E ninguém entrou mais ali. E aí eu comecei a reformar aquele espaço, ganhava um dinheirinho na missão, vendia uma cruz, vendia uma camiseta, vendia um crucifixo, sobrava um dinheiro, deixava de comprar uma bolacha e eu consegui construir um espaço para montar uma lan house porque as pessoas não tinham acesso à internet, padre. Era internet via rádio e as pessoas não tinham como pagar. Eu falei, eu vou montar um espaço para que as crianças fazerem trabalho escolar. E aí, terminei no sábado à tarde, 3h30 da tarde, 4h30 era a missa. Eu falei, eu vou até a paróquia agradecer a Deus, vou celebrar. Né? E eu estou lá rezando, o padre
em nome do Pai, do Filho, vai em paz, né? Que Deus o acompanhe, né? E eu já estava saindo correndo quando o padre falou, esqueci do aviso. Gente, o padre está rezando para ganhar um espaço ali no CDHU para rezar a missa. Nó. E aí Jesus falou, vai lá. Eu falei, não, Jesus, não é isso não, é a Lan House, vai lá conversar. Não, pelo amor de Deus, estou ouvindo voz, não é isso. E aí eu fui. E aconteceu uma coisa extraordinária. Eu falei para o padre que talvez eu teria um espaço, ele falou, então, vamos conhecer. Eu falei, que dia, padre? Ele falou, agora. E aí nós fomos até o espaço. E o padre, quando entrou no espaço, ele olhou e ele, sim, não acredita em carisma, não acredita em revelação, nada. Padre extremamente tradicional, São Padre Miguel. Ele olhou e começou a chorar e ele falou assim, eu sonhei com esse local essa noite. Nossa. E aquilo foi forte demais. Eu falei, se o Senhor sonhou com esse local, é seu. E ali nasceu a Capela Nossa Senhora das Graças, que está lá até hoje. Né? Pertence à Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Por isso que eu queria gastar um minuto desse tempo para poder falar sobre isso. Né? E aí Deus, através de um milagre, permitiu que eu comprasse a minha casa, trabalhando. Por que por um milagre? Porque meu pai aposentou da Pirelli e ele ganhava muito dinheiro. E metade do terreno era da minha tia, e minha tia não queria vender. Falou que era herança de família. Meu pai trabalhou mais 10 anos depois que aposentou, ofereceu mais uma outra bolada. Minha tia, não quero vender. E aí um dia eu fui almoçar e falei para minha mãe, mãe, você tem o telefone da tia? Tenho. Para quê? Quero comprar o terreno. Ela não vendeu para o seu pai que tem dinheiro, vai vender para você que é duro? Não vende. Falei, mãe, você não conhece o poder de Deus, mãe. Liguei para minha tia e fiz a oferta. Falei, tia, a senhora quer vender? Ela falou, quer. Então a porta se abriu. Nó. Né? Quanto você quer, tia? 120. Valia mais, padre, valia o dobro. Eu falei, tia, eu só tenho um carro de 40, tenho 10 mil reais no banco e te dou 2 mil reais por mês durante 10 meses. Que dá um total de 70. Ela falou, tá bom. E desligou o telefone. 3 dias depois ela ligou para mim e falou, amanhã eu estou em São Paulo, eu quero ver o carro. E se for tudo isso que você está falando, eu pego a sua proposta. E eu comprei esse terreno, o apartamento que eu vendi, que eu paguei 14, eu vendi por 63, a valorização, graças a Deus, chegou. E eu construí a minha casa, mas essa casa demorou 25 anos. Nossa. Foi uma promessa que demorou 25 anos, padre. Ou seja, não vacila não, espera que vai anos. chegar. Vai chegar. Vai chegar. E eu me lembro que eu fiz um post alguns meses atrás, porque eu comprei meio lote. Uhum. E o outro meio lote pertencia aos meus irmãos. E numa proposta que nós fizemos esse ano, todos queriam vender. E graças a Deus eu consegui comprar a parte dos meus irmãos. Né? Pagar, já está pago, não devo mais nada. Todo o lote é meu. E aí eu escrevi um post, né, no Facebook, o final de uma profecia. Porque ali se encerrava um ciclo profético. E aí eu escrevi no final, que venham mais 25 anos. Né? Porque agora se inicia um novo tempo de profecia. Né? Durante 25 anos eu caminhei debaixo dessa profecia da Dona Lourdes. E agora eu espero Deus falar comigo para que eu possa iniciar um novo ciclo debaixo daquilo que Ele quer e sonha para a minha vida. Porque se eu caminhar sobre o meu sonho, eu estou perdido. Mas se eu caminhar sobre o sonho de Deus, eu sei que eu estou no caminho certo. Hoje eu tenho uma neta chamada Isabelle, 7 anos de idade, e tenho a Sofia, que tem 4 anos de vida. Então, padre, o que eu quero mais? Você só quer agora, Gilberto, caminhar na próxima profecia. Aqui a gente caminha para o encerramento e assim se encerra o programa, mas com essa provocação tua, né? O que é de Deus não passa. Se a profecia de Deus não passa enquanto não se realiza. Aquilo que o próprio Jesus diz, né?
Ele não veio abolir, ele veio dar pleno cumprimento. Só que a tudo, não somente a lei, mas também a profecia. A lei e aos profetas. Dentro disso, que bom que você caminha com isso daqui. Que bom que você anda com tudo isso daqui. Por quê? Que é de Deus, minha gente. Foto da esposa. Peraí. Foto da Rita. Foto do... Filho. Qual é o nome? Wesley. Foto do Wesley. Foto do... Eita. Meio coisa aqui. Foto do... Richard. Richard. Os netos são de... A neta são de quem? Do Wesley. Dele. Dele. E todos esses exames comprovando, sim, portador de HIV. Há 30 anos, hoje você também tem que fazer a sua parte, né, com todos os coquetéis necessários, mas caminhando aí no milagre de cada dia. Isso aqui não é apenas um exame, ou o resultado de um exame. Isso daqui é para que você olhe todos os dias, ao acordar, poder dizer, mais um milagre, mais um milagre. E olhar para sua esposa, e olhar para seus filhos, e dizer, toco no milagre. Então, se eu toco no milagre a cada dia, por que eu não vou esperar a profecia? Sim. Gilberto, Deus te abençoe. Obrigado. E que a sua missão, que é a sua própria história, possa levar a muitos a tocar, não na conversão, mas na profecia que se realiza no milagre de cada dia. Deus te abençoe. Amém, Pai. E este e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa. Gente de Fé.